dia, está no ar o programa TV UniCeUB. Eu sou Bruno Santa Rita, estudante de jornalismo, e eu vou apresentar o programa de hoje. A partir de agora vamos falar de arte, alimentação, esporte e religião. No estúdio vamos falar de obesidade infantil, tem uma entrevista com o triatleta Guilherme Gonçalves e um passeio pela exposição do artista Rubem Valentim, onde os entrevistados falam sobre arte e intolerância religiosa no país da diversidade cultural. O programa TV UniCeUB está começando agora. O coaching é uma ferramenta que pode transformar a sua empresa. Quem nos explica é a professora Érica Gagliardi, responsável pelo curso de pós-graduação que começa dentro de alguns dias. Fique por dentro e multiplique as suas chances de sucesso. O coaching é uma ferramenta que tem ajudado muitas empresas. Quem explica é a professora do curso, Valnice Almeida. O coaching organizacional, ele tem o foco voltado para os objetivos da organização. Então, ele é voltado para mudanças organizacionais, para mudanças culturais. E ele se caracteriza por um conjunto de intervenções de coaching que são pré-definidas, construídas junto com o cliente, são integradas e são abordadas de forma sistêmica. Haroldo Cunha fala sobre como o Instituto Brasileiro do Algodão se beneficiou do coaching. Diante do cenário que o IBA estava e das nossas primeiras conversas, foi proposto um trabalho modular. Era um trabalho que consistia em algumas oficinas e depois, através por meio desses resultados, a gente ia modulando as etapas seguintes em função dos resultados alcançados e até dos desafios que foram aparecendo aí, né? Olha, o coaching para nós foi uma mudança no ambiente e no clima organizacional. Foi extremamente benéfico, nós passamos por algumas situações de mudanças bastante relevantes aqui no IBA e havia alguns conflitos internos, algumas dificuldades de processos, de quem comandaria o quê, de como se comunicar, essas questões até mesmo do dia a dia. E isso ficou muito claro e foi desenvolvido bastante durante o coaching e hoje a gente tem muito claro a importância da comunicação, a importância de processos, a importância de quem é responsável pelo que, a importância de equipe, de comando. Isso foi muito trabalhado durante o período do coaching. A professora Érica Gagliardi dá a dica para quem quer se inscrever no curso de pós-graduação em coaching organizacional. O objetivo desse curso inovador que o UniCeUB abraçou é uma proposta inovadora no mercado de Brasília. O objetivo é oferecer ao aluno, ao cursista, que ele atue como coach organizacional e que ele também possa fazer leituras e intervenção nas organizações, na organização que ele atuar. Sim, é uma pós-graduação, então todo aquele que tiver bacharelado, que tiver uma graduação, pode fazer, né? Então, a exigência é que ele tenha uma graduação, mas pode ser para administrador, para psicólogo, para comunicação, para todos os cursos, né? O público-alvo é profissionais, consultores, professores, coaches. Não há necessidade de ser somente coach, mas aqueles que querem atuar e melhorar seu desempenho nas organizações. Guilherme Gonçalves tem 28 anos e é triatleta profissional. Ex-aluno de Educação Física no UniCeUB, ele conta como esse esporte virou profissão. Com o aluno de jornalismo Zé Gustavo Félix, ele falou de treinos puxados e do desempenho no Mundial da categoria que rolou no ano passado. Confira na reportagem. Como que tudo começou? Como que o esporte surgiu na sua vida para você vir a ser um triatleta? Então, na verdade, o esporte sempre fez parte da minha vida, desde que eu me entendo por gente. Meus pais me incentivaram a praticar esporte. Eu, na verdade, entrei na natação quando eu tinha 5 anos de idade, né? E sempre tive comigo esse espírito competitivo e já comecei a participar de competições com 6 anos de idade. Depois comecei a correr, depois comecei a pedalar, enfim, o triatlo foi acontecendo de uma maneira natural na minha vida, né? Quando eu vi, estava fazendo as 3 modalidades já e me apaixonei, é uma coisa que eu pretendo levar para o resto da minha vida. E como é que é a sua rotina de treinos? Como é que você se prepara para as provas? Quem sabe que é difícil, tem que cuidar da sua alimentação, seu sono? Cara, a rotina de treinos
ela é bem exaustiva, né? Assim, como são 3 modalidades, eu treino em torno de 4 a 6 horas por dia, dependendo da fase de periodização que a gente se encontra, né? Mas os treinos são bem variados, acaba que você fica bastante cansado por conta disso, né? Eu não sou só atleta, então eu tenho que dar aula, sou professor, então acaba que essa rotina fica se tornando um pouco mais desgastante. Mas, assim, eu faço tudo porque eu gosto, né? E agora em abril você vai ter o Pan-Americano, e como é que tá essa preparação, sua expectativa? Isso, então, na verdade, as competições começam agora em março já, mas em abril eu já participo de uma etapa do Campeonato Pan-Americano na Costa Rica. Pô, e os treinos estão a todo vapor, né? Assim, como já se deve imaginar, quanto mais vai chegando perto das provas, mais você tem que intensificar esses treinos. E eu estou me sentindo super confiante, cara. Vai dar para fazer uma boa prova, assim. Eu espero trazer um resultado legal da Costa Rica para o Brasil. Ano passado disputou o Campeonato Mundial. Conta pra gente como foi essa experiência. Então, ano passado eu tive a oportunidade de participar pela 2ª vez do Campeonato Mundial no Havaí. E foi considerada por todos lá, né, por unanimidade, como a prova mais difícil da história dos mundiais, né? Então, para mim não foi diferente, né, mas eu estava muito bem preparado. Choveu bastante nos dias que antecederam a prova e também no dia da prova, o que para mim foi uma dificuldade a mais pelo fato de eu morar no Cerrado, e aqui a gente quase não tem chuva 6 meses no ano, né, quando muito. Então essa chuva foi uma dificuldade a mais que eu tive, mas eu estava muito bem preparado, tanto físico quanto mentalmente, e consegui, né, ter um resultado legal. Fiquei em 3º colocado e fiquei bastante feliz com o meu desempenho. Obrigado, boa sorte no Pan-Americano, vamos estar lá na torcida. Valeu, obrigado. Putz, a torcida faz toda a diferença, né? Essa energia positiva que a gente recebe acaba que ajuda bastante durante as provas. Aí eu conto com a torcida de todo mundo. Valeu, obrigado. No próximo bloco, vamos falar sobre obesidade infantil, um assunto que merece toda a atenção. A gente volta já. No Estúdio Uniceub de hoje, o professor Henrique Moreira conversa com Maína Pereira, mestre em nutrição humana, um assunto que se tornou uma epidemia mundial, a obesidade infantil. Veja só. Em 8 anos, o mundo poderá ter 75 milhões de crianças com sobrepeso ou obesas. Esses números fazem parte de um estudo da Organização Mundial da Saúde, divulgado em 2015. No Brasil, mais de 40% das nossas crianças já se encontram nessa condição. Nas últimas 4 décadas, o número de crianças acima do peso no país aumentou cerca de 1000%. São números alarmantes, uma verdadeira epidemia. Para discutir esse problema grave de saúde pública, convidamos a nutricionista Maína Pereira, mestre em nutrição humana, pesquisadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição e professora do curso de nutrição do Uniceub. Professora, muito obrigado por sua presença, é um prazer e uma honra tê-la conosco. Que isso, é meu prazer também. Professora, 1 em cada 3 crianças brasileiras já estão acima do peso, são obesas ou têm sobrepeso. Por que a obesidade infantil virou uma epidemia, um problema de saúde pública no Brasil? Bom, todos os dados alarmantes que você apresentou mostram realmente que são dados totalmente alarmantes, né? Se a partir do momento que chega nas crianças, realmente é necessário a gente agir imediatamente e políticas públicas vão ser necessárias para isso. Partindo do pressuposto que a gente vive em um ambiente obesogênico, o que seria isso? Pois né? Explica para nós. Vamos entender o que é esse ambiente obesogênico. Só essa palavra eu já senti que ela é gorda, né? Exatamente, exatamente. Né? A gente está inserido numa sociedade que está num ambiente obesogênico. A disponibilidade de alimentos, você percebe que
você ter a disponibilidade de um alimento não saudável é muito mais fácil do que um alimento saudável, não é mesmo? Está mais disponível. Exatamente. Né? Pensando aí na realidade da criança, a gente tem também o aumento do sedentarismo, né? A criançada toda... Videogame, todas as telas, tablets, celulares, tudo ali, né? Envolvendo a criançada com jogos e tudo mais. Fora também o ambiente escolar não colaborando para isso, com a venda de alimentos nada saudáveis, como refrigerantes, salgadinhos, doces, guloseimas, entre outros aspectos, né? Quais são os maiores riscos para a saúde das crianças quando se trata de obesidade infantil? Quando a gente fala da saúde da criança, é muito determinante para o futuro dela. Então, se a gente tem uma criança obesa, a propensão de se ter um adulto obeso e com várias outras doenças é muito maior. Quais seriam os mais comuns? Diabetes, problemas cardíacos? Isso, são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que entra aí toda essa lista, né? As dislipidemias, colesterol alto, hipertensão, diabetes, tudo isso influenciando, né? E pensando nas causas de mortalidade que a gente tem no país, hoje em dia a maior causa de mortalidade como um todo, não estou falando de crianças, né, mas chegando lá na vida adulta e derivando nessas doenças, são essas doenças crônicas não transmissíveis, né, e muito relacionada também com câncer, e a obesidade é uma delas. Alguns países já restringem a publicidade, né? Isso. E aumentam impostos para os alimentos que de alguma forma são destinados à criança. A senhora acha que esse é um caminho? Deveríamos trilhar esse caminho? Acredito sim, defendo. Existem N movimentos, seja da sociedade civil, seja dos próprios governos. Até essa semana começa hoje até um evento da Organização Pan-Americana de Saúde, que está reunindo todos os países da América Latina e do Caribe, para discutir políticas públicas de prevenção, de controle, de enfrentamento da obesidade infantil. A maior discussão realmente tem sido da regulação de alimentos. Nisso entra a taxação de bebidas açucaradas, e quando a gente fala de bebidas açucaradas, tem refrigerante, mas tem muita mãe que ainda acha que o suquinho de caixinha é saudável. Na verdade, não, né? A gente também tem aquele chá gelado, que acha que também... parei de tomar refrigerante, né? Mas o chá gelado também tem muito açúcar aí. Porque as pesquisas vêm mostrando realmente um aumento no consumo das crianças, principalmente, um consumo excessivo de açúcar, de gordura, de sódio, e tudo isso ocasionando na obesidade. Além disso, em relação à regulação da publicidade infantil também, que você citou, né? Realmente é um caminho necessário, até porque a criança ela não consegue diferenciar ali o que é publicidade, o que é informação. Hoje em dia a gente está vendo muito, nem tanto a gente vê mais na TV, existe ainda, mas a gente está vendo bastante nas mídias que as crianças estão mais utilizando, né? E é tudo muito lúdico, né? Sim, tudo muito lúdico. Usa ali um advergame, que seria um joguinho ali de um produto, nada saudável, para entreter a criança e fazer com que ela peça ao pai, né? E aí, o grande lance das crianças é o quê, né? A publicidade se apropria disso, a indústria se apropria a partir da publicidade para usar a criança para convencer os pais. E aí fica aquela, pai, eu quero, mãe, eu quero. E aí ninguém aguenta, pelo amor de Deus. Dizer não é complicado. Tanto é que é uma discussão muito boa de se fazer, essa questão da regulação de publicidade, porque as pessoas sempre tendem a culpar os pais dessa problemática da obesidade infantil. Só que é uma luta injusta colocar esse peso todo nos pais. Pois sabe? Eu ia lhe perguntar justamente isso. Qual é o papel dos pais e da família no combate à obesidade infantil? A educação, com certeza, vai ser... O exemplo, né? O exemplo também, pai e a mãe que comem bem. Se você quer viver num ambiente e promover saúde para a tua criança, não adianta você não ser o primeiro, né? Entendendo essas limitações desse ambiente obesogênico que eu falei para você, lógico que é um desafio você tentar promover essa alimentação saudável, mas que seja um esforço de toda a família. A gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o grande documento de recomendação da alimentação para a nossa população, que foi elaborada pelo governo federal. E uma coisa que ela evidencia muito, eu acho que faz total diferença falar para as famílias, é a questão de
levar todo mundo para a cozinha, vamos cozinhar, porque você gera uma aproximação da criança com aquele alimento. Falar da obesidade infantil, a gente vê muito o quê? A criança às vezes nem sabe que o leite veio da vaca. Ela fala, o leite veio da caixinha, sabe? É bastante comum isso. Então se você traz eles para a cozinha, vai lá, leva na feira e tudo mais, você traz essa aproximação. E o comer junto também, a gente percebe... uma mudança de hábito da família, né? Sim, só que também não é só isso. A gente tem que trazer essa mudança, a família tem que fazer esse papel, mas a gente também precisa do apoio do Estado aí regulando, porque a escola também, a gente tentar mudar esse ambiente escolar, a gente já está tendo algumas leis, aqui no DF já tem, que foi proibido a venda de produtos nada saudáveis. Então, tirou refrigerante, tirou docinho. Mas é um caminho longo ainda, né? É um caminho longo, são passos largos, mas que já é alguma coisa, né? Que bom. Queria agradecer, foi um prazer enorme tê-la conosco. E vamos convidá-las outras vezes para a gente conversar, porque esse é um assunto que eu acho que interessa. Sim, dá muito papo aí. Tá bom. Chegamos ao final de mais um Estúdio Uniceub, agradecemos a sua audiência, marcamos aqui um novo encontro para domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco vamos falar de intolerância religiosa dentro da exposição do artista Rubem Valentim. Não perca essa discussão, a gente volta já! Hoje, a TV Uniceub vai te levar para visitar a exposição do artista Rubem Valentim, considerado um dos maiores pintores negros do Brasil. Nas obras, as temáticas da raça e da religião abrem espaço para um debate atual muito importante, a intolerância religiosa. Para isso, convidamos a professora de História da Arte, Flor Marlene, e o psicólogo Rodrigo Maciel. Aproveite para mergulhar nesse universo da cultura afro-brasileira. Rubem Valentim foi um artista brasileiro. Foi um artista negro, nascido em Salvador, a capital da mistura étnica brasileira. Foi educado inicialmente pelos preceitos da religião católica. Pouco a pouco, foi descobrindo, a partir da sua referência étnica, foi descobrindo os ritos africanos, foi descobrindo a verdadeira essência da brasilidade. Não uma brasilidade epidérmica, mas uma brasilidade construída na base do afeto e da violência. Somos um país indiscutivelmente mestiço e isso é um capital muito importante no diálogo do mundo contemporâneo. Mas essa mestiçagem, ela é fruto inicial de uma violência. Se nós recusamos a entender o fato de que o nosso ser mestiço nasce pela opressão, pelo estupro da mulher negra praticado pelo colonizador, nós já começamos a ter dificuldade de aceitar a nossa parte mulher e a nossa parte oprimida. E, na verdade, nós somos, como povo, exatamente essa confluência da opressão e do oprimido. O Rubem capta isso de maneira muito inteligente. Ele entende o sincretismo religioso como uma necessidade de recuperar formas arquetípicas da cultura, da arte negra e trazê-las de volta até nós. Ele começou a trabalhar na arte na década de 40, como um pintor abstrato. Depois, aos poucos, ele foi percebendo, né, o movimento e ficou olhar atento na arte do modelo concretista do Brasil, que estava se desenvolvendo, e ele acaba incorporando a arte concreta, mas com sua própria originalidade. Ele é contra os modelos prontos, ele tem seu próprio olhar, sua própria criatividade, e ele aceita, né, trabalhar com cores, primeiro com os modelos formais, depois fazer disso, né, seu próprio processo criativo. A originalidade está nisso, no olhar atento nas possibilidades de criação e principalmente sai, depois dos anos 60, da pintura para trabalhar com a escultura e os relevos. Os símbolos que ele resolve
reconfigurar, eu não diria copiar, eu não diria fazer uma releitura, são uma reconfiguração de todos os emblemas religiosos da arte, primeiro da arte africana e depois dos ícones religiosos do dia a dia, da religiosidade afro-brasileira, do candomblé. A presença dele em Brasília, sem dúvida, provocou no artista sentimentos e descobertas novas. Quer dizer, para começar, a própria questão da paisagem de Brasília, né? Essa horizontalidade de Brasília, esse céu que parece que vai desabar sobre nós, isso certamente impacta o artista. E o outro fato que também me pareceu muito importante é uma espécie de diálogo que ele acaba estabelecendo também com a arquitetura e mesmo com os painéis do Atos Bulcão. Quer dizer, ele percebe, quer dizer, a carga simbólica, quer dizer, a capital, essa ideia, a capital de um país, quer dizer, algo que sintetiza e representa o país, é um capital simbólico muito grande. E o Rubem incorpora isso no trabalho dele. E Brasília, ela, por mais que ela tenha uma clareza moderna, ela associa um lado místico, um lado mestiço. A arquitetura do Niemeyer é muito reveladora nesse sentido, né? Quando nós visitamos Ouro Preto, por exemplo, e nós olhamos para aquele patrimônio espetacular barroco mineiro, eu, pessoalmente, não sou católico, mas aquilo me emociona de tal maneira que eu me sinto, não católico talvez, mas eu sinto a força da fé e a força da religião. Religiões são tecnologias de subjetivação. A partir delas, a gente forma a noção de mundo da pessoa. Então, se tem um cânon escrito, onde diz claramente que existe o bem, que é dirigido por Deus, existe o mal, que é dirigido pelo diabo, pelo capeta, e você induz as pessoas a pensarem que o outro, aquele praticante da religião afro-brasileira, cultua o diabo, então você está criando uma barreira intransponível, né? Você delegou, aquele é o inimigo, né? Existe um outro interesse por trás disso, que é deter o monopólio religioso no Brasil, né? Mas se existisse realmente o interesse em valorizar a própria religião, tudo bem, você aceitaria a religião do outro, mas não é. É o interesse realmente de deter o monopólio do mercado, é uma questão de marketing, mercadológica da religião, destruir o seu concorrente. Você não precisa ser do candomblé, mas certamente você precisa ser uma pessoa aberta e sensível para perceber que há beleza, sim, em todas as religiões. O grande desafio que nós temos hoje no Brasil é impedir que as religiões se odeiem. Espero que você tenha gostado do programa. Fique ligado no nosso conteúdo. Você pode assistir nossas reportagens no Facebook e no YouTube. Na semana que vem a gente se encontra aqui na Band. Até lá! Yeah.